Fala galera do Medblog, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e vamos lá para mais uma aula em que eu vou apresentar um caso para vocês. Para você que não está inscrito ainda na página do Insta, acesse lá. Na nossa página a gente tem novidades, tem casos clínicos para a gente poder discutir desafios diagnósticos. E hoje a gente vai discutir sobre o nosso quarto caso, quarto caso que a gente apresenta aqui na página. Bom, a gente está diante de uma mulher de 56 anos, então uma mulher de meia idade, que chega no consultório médico com uma queixa de aumento progressivo, gradual, indolor das articulações distais da mão esquerda durante o período de 9 meses. Então, o que a gente pode já tirar aqui dessa situação é que você tem um envolvimento de interfalângica distal apenas na mão esquerda, ou seja, é uma pequena articulação de acometimento assimétrico e com evolução crônica de 9 meses. Então, evolução maior que 6 semanas, a gente já considera uma evolução crônica. Além disso, ela tem dor no joelho, uma dor no joelho direito que trava e dói após longos períodos de caminhada. Então, uma dor caracteristicamente mecânica. No momento do exame a pressão está boa, a frequência cardíaca e também 80, e ela tem um peso de 142 quilos, um dado muito importante para auxiliar no nosso diagnóstico. O exame tem um edema de interfalangiana distal na mão esquerda e no joelho direito tem crepitação e limitação de movimento. A crepitação significa desgaste da cartilagem, né? Então, a crepitação ela pode significar que você tem um desgaste da cartilagem e por isso acontece a crepitação. Bom, então a gente tem uma paciente com envolvimento de duas articulações de forma assimétrica, com evolução crônica, associada a uma obesidade importante. No exame físico, você tem um edema interfalângico distal e uma crepitação no joelho direito, que sugere uma lesão de cartilagem. Então, todas as características do quadro clínico nos levam a pensar no diagnóstico de osteoartrose. Osteoartrose é a principal causa de artrite, né, da nossa população, muito comum em mulheres de meia idade. Obesidade ela pode ser um fator de risco pela sobrecarga articular e o envolvimento muitas vezes acontece as principais articulações são mãos, joelhos, tornozelos, pés, coluna lombar, ou seja, articulações que suportam uma carga maior, né? Bom, eu trouxe esse caso porque eu queria abordar com vocês aqui como que é o manejo desse paciente com queixa musculoesquelética, né? Quando eu estou diante de um paciente com queixa de dor, de artralgia, de artrite, de dor muscular, como que eu devo abordar esse paciente? E esse é o tema da nossa aula de hoje, a abordagem inicial da dor musculoesquelética. Bom, diversas doenças, tanto locais quanto sistêmicas, podem levar a sintomas musculoesqueléticos, desde HIV, neoplasias, sífilis, né? É importante ter o diagnóstico etiológico, né? E muitas vezes o diagnóstico é um desafio, né? Quando que eu vou pensar que uma dor articular pode ser um sintoma, por exemplo, de sífilis? Então, muitas vezes é desafiador fazer o diagnóstico desses quadros. Bom, é importantíssimo quando a gente está diante de um paciente com queixa musculoesquelética saber diferenciar. Esse meu paciente ele tem uma dor articular, ele tem uma dor periarticular ou uma dor extraarticular. A dor articular, ou seja, com o envolvimento da articulação, um dado que me faz diferenciar e caracterizar esse tipo de dor é que a dor articular ela surge tanto no movimento passivo quanto no movimento ativo, né? Então você tem um processo patológico intraarticular e tanto o movimento passivo quanto ativo vai fazer com que essa pressão intraarticular varie e isso vai causar dor.
Já a dor periarticular, ela habitualmente, normalmente, ela é mais intensa no movimento ativo do que no passivo. Então, quando eu tenho um paciente com uma tendinopatia, uma tendinite, uma bursite, ou seja, uma entesite, quando você tem acometimento de uma estrutura periarticular, a dor é mais intensa quando o paciente faz o movimento ativo do que durante o movimento passivo, por conta da contração muscular. Durante o movimento ativo, por conta da contração muscular, né, isso distende as estruturas periarticulares e isso provoca dor. Então, dor articular, tanto o movimento ativo quanto passivo gera dor. A dor periarticular, a dor tende a ser maior no movimento ativo do que no passivo. E a dor extraarticular não tem lesão com mobilização. Imagine um paciente com uma lesão cutânea, por exemplo, né? Uma lesão de pele é uma dor extraarticular, independente de mobilização da articulação, o paciente vai sentir dor. Então, imagine um paciente com herpes zoster próximo ao ombro, por exemplo, né? Ele vai sentir dor independente da mobilização do ombro, certo? Então, caracterizar primeiro se a dor é articular, periarticular ou extraarticular. Um outro ponto importante é identificar se o paciente tem artrite. Fundamental. A gente está diante de um quadro de artralgia, ou seja, o paciente tem dor articular apenas ou ele tem uma artrite? O que caracteriza a artrite são os sinais cardinais da inflamação. Dor, calor, rubor e edema. Então, tem associado edema, calor, eritema. Agora, o jeito mais concreto e fidedigno de determinar a presença de sinovite, ou seja, de inflamação da membrana sinovial, é a presença do derrame articular. Então, a presença de derrame articular me caracteriza que provavelmente está acontecendo uma sinovite ali naquela articulação. Quando a gente está diante de um paciente com artrite, é fundamental a gente caracterizar essa artrite do paciente, Isso pode me auxiliar muito no diagnóstico da doença que está ali se apresentando. Então, de acordo com o número de articulações acometidas, um paciente ele pode ter uma monoartrite, se tiver apenas uma articulação, uma oligoartrite, se tiver 2 a 4 ou 5 articulações, depende da fonte, e a gente pode ter uma poliartrite quando mais de 4 ou 5 articulações estão acometidas. Então, no caso da nossa paciente, é uma paciente com uma oligoartrite. O tipo de articulação envolvida também é muito importante para o diagnóstico. A gente tem artrites de pequenas articulações ou de grandes articulações e elas podem acometer membros superiores, inferiores ou até coluna, esqueleto axial. Padrão de simetria, uma artrite ela pode ser simétrica ou assimétrica. Então, no caso da nossa paciente que tem mão esquerda, joelho direito, é uma artrite assimétrica. Para ser uma artrite simétrica, tem que pegar ambas as articulações, as mesmas articulações dos dois lados. Então, teria que ser as duas mãos, os dois joelhos. Aí a gente estaria diante de uma artrite simétrica. No caso da nossa paciente, é uma artrite assimétrica. O padrão temporal também auxilia no diagnóstico. Ela é uma artrite aditiva, ou seja, vai adicionando articulações, começa na mão, depois acrescenta o punho, depois acrescenta o joelho, então vão somando articulações. Ela é migratória, começa na mão, depois melhora na mão e passa para o cotovelo, depois melhora no cotovelo e passa para o joelho, ou seja, ela está migrando, ou ela é em crises, que é muito sugestivo de gota, por exemplo. Gota, o padrão da gota acontece em crise. A pessoa tem a podagra, que é a
primeira articulação metatarsofalangiana acometida, tem aquela crise de gota, melhora, fica bem, não tem mais, passa algumas semanas ou meses, aí tem uma nova crise no joelho. Então, uma evolução em crises. Quanto à duração, se ela é maior ou menor que 6 semanas, isso é um tempo muito útil para a identificação, né? Principalmente causas virais, por exemplo. Como que a gente observa na nossa prática clínica? Acho que o protótipo é a artrite reumatoide, né? É uma doença muito falada, é o protótipo das artrites. Como que funciona? Como que é a artrite reumatoide? A artrite reumatoide, ela é uma poliartrite. Ela é simétrica. Ela é aditiva. Ela acomete pequenas e grandes articulações dos membros superiores e inferiores e normalmente tem uma duração maior que 6 semanas, certo? Então isso é o característico da artrite reumatoide. Além disso, a gente tem a rigidez matinal durando mais de 1 hora, que é muito característico, né? Ela tende a poupar interfalangianas distais, diferente do nosso caso, né? Então, se ligam como que a caracterização do tipo de artrite pode me auxiliar no diagnóstico. Agora, uma artrite assimétrica, normalmente oligoartrite, aditiva de grandes articulações de membros inferiores com duração maior que de 6 semanas, elas sugerem muito o diagnóstico de espondiloartrite, que tem muito sacroileite, acometimento de coluna lombar associado, né? Então, sugerindo o padrão, ele pode me sugerir a provável causa daquela artrite e vai me ajudar na investigação. Um próximo passo importante aqui é a identificação se o quadro faz parte de alguma doença sistêmica, né? O paciente ele tem HIV, hepatite viral, sífilis, tuberculose, hanseníase, todas essas doenças podem ter algum padrão de envolvimento músculo-esquelético. São causas de miopatia, artralgia, artrite, então periartrite, então seria muito interessante caracterizar. E para a gente diagnosticar, a gente precisa fazer o exame e ter uma suspeição. As artrites inflamatórias, como artrite reumatoide, espondiloartrites, artrites microcristalinas, que é o exemplo da gota, lúpus, Sjögren, esclerose sistêmica, doença mista do tecido conjuntivo, miopatias inflamatórias, vasculites, né? Cada uma desses quadros vão ter um padrão específico de acometimento, né? A artrite reumatoide, então, como eu já disse para vocês, ela costuma ser uma poliartrite aditiva, simétrica, de pequenas articulações de mãos e pés. Pode ter o acometimento atlantoaxial, né? Temporomandibular, mas normalmente poupa interfalangiana distal, coluna, né? Dorsal, lombar e articulação sacroiliaca. E a gente tem na artrite reumatoide também, pode ter a presença de nódulos subcutâneos, que é muito característico, e a rigidez matinal. Já a espondiloartrite, como acontece na artrite psoriásica, espondilite anquilosante, né? Ela costuma ser muito de membros inferiores, ela costuma ser assimétrica, né? A artrite psoriásica ela pode acometer mãos, unhas, né? E caracteriza muito a presença de lombalgia inflamatória, entesite. Na artrite psoriásica, o paciente vai ter psoríase associada com histórico familiar e um marcador que pode auxiliar a presença de uveíte, uretrite, diarreia, para a gente pensar em artrite reativa, artrites enteropáticas, né? Então, as espondiloartrites, elas têm característica em comum às entesites, o acometimento de sacroilíaca em membros inferiores e, dependendo do tipo de doença, se é uma espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa,
artrite enteropática, ela vai ter características clássicas, né? Artrite psoriásica, muito comum acometimento da mão, acometimento ungueal, a presença de psoríase associada. A espondilite anquilosante, o marcador é a sacroileite, é associado ao acometimento da coluna, que costuma ser ascendente, né? Pode estar muito associado ao HLA-B27, né? Artrite reativa, lembrar da presença de uretrite, pós-uretrite, um quadro de artrite pós-uretrite, que é bem característico, e a artrite enteropática, muito associada às doenças inflamatórias intestinais. As artrites microcristalinas, como a gota, a gente tem normalmente história familiar de gota, presença de nefrolitíase, né? Normalmente acomete homens, tem síndrome metabólica associada, pode ter a presença dos tofos gotosos, doença renal crônica, e normalmente na artrite microcristalina os quadros se apresentam em crises. Diferente da artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença crônica, né, constante, contínua, aqui na gota a gente tem as crises. O paciente tem uma crise de artrite, que normalmente é uma monoartrite, melhora daquela crise, resolve, fica bem e depois tem uma nova crise, né? Com o passar do tempo, é claro, essas crises elas podem ficar mais frequentes e acometer mais articulações. O lúpus, a gente tem que lembrar dos critérios diagnósticos de lúpus, né? Normalmente vai estar associado a alteração cutânea, lesões cutâneas, alopécia, serosite, anemia hemolítica, plaquetopenia, linfopenia, pode ter manifestações neurológicas como psicose, doença renal, né? A gente lembrar no lúpus dos critérios diagnósticos. A síndrome de Sjögren, caracteristicamente, boca seca, olho seco, pode ter uma hipertrofia de parótida. A síndrome de Sjögren pode estar associada à neuropatia periférica, né? Esclerose sistêmica, a gente tem que lembrar da síndrome CREST, né? Espessamento cutâneo, esclerodactilia, fenômeno de Renault, telangiectasia, acrosteólise, né? Presença de dismotilidade esofagiana, doença do refluxo gastroesofágico, doença pulmonar intersticial, muito comum na síndrome de Sjögren, né? Calcinose. Doença mista do tecido conjuntivo, a gente pode caracterizar a presença do fenômeno de Renault, artrite, esclerodactilia, fraqueza muscular, e nas miopatias inflamatórias a gente vai ter caracteristicamente uma fraqueza muscular associada à mialgia. Lembrando que as pápulas de Gottron, o heliotropo, né, podem estar presentes na dermatomiosite, além de disfasia orofaringe, eritrodermia, hipertrofia de cutícula, né? São outras características que a gente pode encontrar nas miopatias inflamatórias. E as vasculites, lembrar da presença de púrpuras palpáveis, síndrome nefrítica, mononeurite múltipla, polineuropatia, presença de úlcera oral, genital, lembrar, por exemplo, da doença de BC, né? Bom, outras doenças, como endocrinopatias, como diabetes e hipotireoidismo, eles podem estar muito associados a periartrites. Então, sempre pensar, diabetes e hipotireoidismo são causas de periartrite. O paciente com periartrite, caso não tenha o diagnóstico, é uma coisa interessante a se investigar. Além de acromegalia, hiperparatireoidismo primário, que são doenças menos comuns, né? O hipotireoidismo e diabetes são muito mais frequentes. Lembrar de medicação. Existe, por exemplo, o lúpus medicamentoso, lúpus induzido por medicação. Então, lembrar que algumas medicações podem induzir doenças do tecido conjuntivo e a gente precisa avaliar, nesses casos, se elas estão presentes. Fibromialgia é uma outra questão que faz diagnóstico diferencial e que precisa ser lembrado, muito associada a sintomas
depressivos, ansiosos, né? Insônia, sono não reparador, cefaleia tensional, parestesia, síndrome do intestino irritável, né? A fibromialgia está muito associada com essas outras doenças, com essas outras comorbidades. Então, uma coisa importante e interessante para se investigar. Depois que a gente avaliou se o paciente tem uma dor articular, periarticular ou extraarticular, se há ou não artrite, caracterizei o tipo de artrite que o paciente tem e na história clínica consegui ver algum padrão, né, que me aponte para algum diagnóstico, eu vou partir então para o exame físico desse paciente. Nas artropatias inflamatórias, a gente está falando aqui das espondiloartrites, artrite reumatoide, lúpus, Sjögren, enfim, das doenças do colágeno, vasculite, que podem cursar com artrites inflamatórias, a gente vai ter dor, aumento de temperatura, presença de derrame articular, a gente vai ter limitação do movimento, proliferação sinovial e vai ter dor na palpação da interlinha articular. Deformidades articulares específicas podem me apontar para determinados diagnósticos, né? Então, na artrite reumatoide, a gente tem as deformidades bem características da doença. Os dedos em pescoço de cisne, dedo em abotoadura, desvio ulnar do carpo, atrofia interóssea, polegar em Z, punho e dorso de camelo, né? Eritema local, muito eritema, chama muita atenção para gota e artrite séptica. Né? A presença de dor, monoartrite muito dolorosa, com muito aumento de temperatura e eritema, a gente tem que pensar em gota e artrite séptica. Nos casos das espondiloartropatias, sempre avaliar esqueleto axial. As artropatias degenerativas, o derrame ele costuma ser mais frio. Tá? Podem ter crepitações, limitação do movimento, dor à palpação da interlinha articular e deformidades articulares. É o caso da nossa paciente, né? Artropatia degenerativa, osteoartrite. Ela cursa com crepitação, porque você tem lesão da cartilagem, mas o derrame articular ele costuma ser mais frio nesse caso. As tendinopatias e bursopatias, a dor é menos intensa durante a mobilização passiva. Então, a gente já falou da dor periarticular. Ela dói mais no movimento ativo do que no movimento passivo. Doenças sistêmicas como HIV, tuberculose, hanseníase e sífilis, a gente tem que estar atento para as manifestações clínicas dessas doenças. O paciente com dor articular e que tem um quadro de tuberculose, ele vai ter tosse crônica, com expectoração, perda de peso, pode ter hemopitóico, enfim, vai ter quadro consumptivo, febre vespertina, sudorese noturna. Então, ele vai ter os sinais e sintomas característicos daquela doença. As doenças sistêmicas, então a gente tem que atentar para essas manifestações extraarticulares. E a fibromialgia, a dor ela costuma ser uma dor difusa, quando a gente palpa o paciente, acometendo qualquer região do corpo, a dor não está limitada à articulação, né? Então tem os tender points, que não são suficientes para o diagnóstico, ou seja, não é só a presença dos tender points que vai fechar o diagnóstico de fibromialgia, mas pode auxiliar além de outros critérios. Bom, então aqui a gente tem o envolvimento das mãos num paciente com artrite reumatoide. Então a gente vê aqui as deformidades, desvio ulnar dos dedos, né? Aqui o edema importante que esse paciente tem nas articulações, ok? Certo? Então a gente consegue ver aqui o edema nessas articulações, principalmente interfalangianas proximais. Então a gente consegue observar aqui nesse paciente. Aqui um caso, paciente com dedo em abotoadura e pescoço de cisne. Então aqui o dedo em botoeira ou abotoadura. E aqui um paciente com dedo em pescoço de cisne.
Lembrando que não há envolvimento da articulação interfalângica distal aqui. Essa deformidade ela acontece por conta de contração muscular, né? Por esse processo inflamatório que vai promover a contração muscular associada à lesão de tendão, é que vai promover essa deformidade. Aqui a gente consegue observar bem claramente a presença dos nódulos reumatoides, esses nódulos subcutâneos. Olha o intenso eritema, rubor que essa paciente tem nas mãos, também é uma paciente com artrite reumatoide. Aqui a gente tem um paciente com espondilite anquilosante, então a gente vê a redução da mobilidade da coluna lombar, então a retificação da coluna lombar, redução da mobilidade. Aqui a gente vê um exame mostrando essa sacroileite, então envolvimento de articulação de sacroiliaca num paciente com espondilite anquilosante, que é bem característico a sacroileite nesses casos, ela é bem importante de ser investigada. Aqui um paciente com psoríase, com envolvimento de interfalangiana distal e com bastante alteração ungueal, que também pode estar muito presente no paciente com psoríase. E aqui a gente tem um paciente com osteoartrose, com os clássicos nódulos, deformidades que a gente chama de nódulos de Eberden e nódulos de Bouchard. Então, nódulos de Bouchard são esses nódulos na articulação interfalangiana proximal e nódulos de Eberden na articulação interfalangiana distal. Bom, então esses foram alguns exemplos do que a gente pode encontrar no exame físico desses pacientes para auxiliar no diagnóstico. Bom, a abordagem diagnóstica vai depender de qual é a patologia que eu vou investigar. Qual é a minha suspeita principal? É uma artrite reumatoide, é uma osteoartrose, é um lúpus, é uma periartrite e por aí vai, é uma fibromialgia. Então, o que me guiou esse raciocínio é o que eu vou investigar. A periartrite, normalmente, ela dispensa exames, a não ser se ela for múltipla ou recorrente, né? A gente tem que descartar, nesses casos, diabetes, hipotireoidismo, polimialgia reumática. O ultrassom e a ressonância magnética podem me ajudar me dando o diagnóstico diferencial. Monoartrite, sempre pensar em gota e artrite séptica. E nesse caso, uma artrocentese, ela pode auxiliar no diagnóstico. Pacientes com oligoartrites e poliartrites, principalmente com evolução maior que 6 semanas, o fator antinuclear e o fator reumatoide podem auxiliar no diagnóstico, né? Sempre fazer uma avaliação de sorologias, então hemograma, VHS, PCR, creatinina, TGO, TGP, EAS, relação proteína-creatinina, sorologias para HIV, hepatite B, C, sífilis, né? São exames para me ajudar a buscar principalmente causas sistêmicas. Raio-x de mãos e pés, quando você tiver acometimento das articulações. Se eu estou na suspeita de uma espondiloartropatia, sempre lembrar de investigar a presença de sacroileite e a avaliação do HLA-B27, que está muito associado a esse grupo de artrites, principalmente espondilite anquilosante. Ultrassom e ressonância para avaliar a presença de inflamação. Nas artropatias degenerativas, é o caso da nossa questão, o raio-x ele pode auxiliar mostrando a presença de osteófitos, redução do espaço articular, esclerose subcondral. Na fibromialgia, a gente deve evitar pedir exames excessivos para esses pacientes, né? Importante descartar a possibilidade de problema da tireoide. Eu mesmo já atendi uma paciente com um quadro bem clássico de fibromialgia, com uma dor difusa, tinha o tender points, e o exame da investigação mostrou um hipotireoidismo com TSH bem elevado. Começou a repor o hormônio tireoidiano, a dor sumiu. Né? Então é sempre importante a gente investigar na fibromialgia se não tem nenhuma outra causa sistêmica que possa estar levando ao quadro, antes de fechar o diagnóstico de fibromialgia. Bom,
Bom, pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha esclarecido. Muito obrigado para quem ficou até o final. E curtam, compartilhem, comentem, né? Deem sugestões. E é isso. Sigam o nosso canal, se inscrevam no canal. Até a próxima.